E depois das últimas notícias e os números da pesquisa Quest, agora a gente vai direto para São Paulo para saber como é que está a campanha hoje. Quem está ao vivo comigo é a repórter Jéssica Bernardo, que vai contar todos os bastidores. Oi, Jéssica, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde também para quem está nos assistindo agora. Temos aí o resultado da pesquisa Quest. A gente acabou de ouvir o Eduardo Green falando com a gente, cientista político, explicando um pouquinho desse cenário, desse panorama. Mas você que está aí de pertinho, acompanhando desde o início essas eleições, algum resultado importante nessa pesquisa Quest ou nas pesquisas que estão chegando por aí? Neila, eu acho que a gente pode justamente falar sobre essa primeira fotografia, né, que você já, inclusive, estava conversando agora há pouco com um especialista sobre, que é essa pesquisa divulgada depois do episódio da cadeirada, naquele debate de domingo, né? A Quest que a gente acaba de ver, ela mostra aí uma oscilação negativa dentro da margem de erro, como você já pontuou, para o candidato Marçal, e uma oscilação positiva dentro da margem de erro para o candidato José Luiz da Atena. Isso pode ser, sim, ali já um reflexo do que aconteceu na cadeirada, mas na verdade agora toda a expectativa se dá depois das próximas pesquisas que serão divulgadas, que serão Datafolha, e o Instituto Paraná Pesquisas também vai divulgar um outro levantamento nessa semana. Essas duas pesquisas, elas têm mais chance de trazer ali um retrato, uma fotografia de como o eleitor encarou esse episódio, já que elas foram feitas num período um pouco posterior. Então, digamos assim, o eleitor já teve mais tempo de conversar com as pessoas sobre o que aconteceu naquele domingo. Com certeza, o eleitor já vai ter ouvido falar sobre o que aconteceu, ainda que ele não tenha assistido ao debate. Então, isso pode trazer aí números mais importantes para as campanhas entenderem, inclusive, qual vai ser o cenário dos próximos dias, né? A pesquisa da Datafolha deve sair amanhã e a pesquisa da Paraná Pesquisas deve ir ao ar na sexta-feira. Então, existe toda uma expectativa aí das campanhas sobre esses números para entender as estratégias daqui para frente, Neila. Falando em estratégias, essa é uma semana importante também de campanhas. Eu acabei de falar que que o Pablo Marçal cancelou as suas agendas de ontem à noite e de hoje. E a gente tem alguma novidade sobre as campanhas dos demais candidatos? Sim, sim, essa é uma semana bem cheia para os candidatos, inclusive, né? A gente começou a semana no domingo com um debate, teve um debate ontem e vai ter mais debate essa semana. A gente tem um debate no SBT que está marcado para sexta-feira, então há muita expectativa também sobre esse debate. Inclusive, o mediador desse debate já falou que não espera, né, que os candidatos se comportem melhor, que não se comportem ali como alunos da quinta série, que é um pouco do que a gente tem visto, o que inclusive é muito triste para o eleitor paulistano, que nessas eleições tem ouvido falar muito pouco de proposta, né? A gente está falando da maior cidade do país, são 12 milhões de habitantes aqui, e infelizmente a gente tem ouvido falar pouco sobre o que esses candidatos querem fazer por São Paulo, como que eles planejam melhorar a cidade, que tem muitos problemas graves, né? A gente tem questões de desigualdade social, problemas na educação, problemas na saúde, no transporte público, tem muita coisa para se resolver. Então, a gente espera, claro, que o próximo debate seja um pouco mais propositivo, mas, infelizmente, pelo que a gente tem visto, a expectativa não é boa. E até sexta-feira, os candidatos têm ali algumas sabatinas, inclusive a sabatina do Metrópolis. 2 candidatos essa semana devem participar da sabatina do Metrópolis. O último candidato que a gente fez uma sabatina foi José Luiz da Atena, inclusive. O próximo a ser sabatinado é sabatinado hoje, que é o Ricardo Nunes. Essa entrevista com o atual prefeito e candidato à reeleição deve ir ao ar amanhã no site do Metrópolis, também no canal do Metrópolis no YouTube. E logo depois também, a gente também tem essa semana a entrevista com o candidato do PSOL, o Guilherme Boulos, que também aí, junto com o Marçal e com o Ricardo Nunes, é um dos líderes das pesquisas de intenção de voto. Então vai ter bastante assunto para a gente conversar com eles. Hoje os candidatos tiveram ali algumas sabatinas já. A Tabata participou de uma sabatina na Band News, na TV Band News,
né? Falou um pouco sobre suas propostas, foi uma sabatina propositiva, e ela também comentou esse cenário, né, de baixaria nos debates, disse que São Paulo precisa ver mais propostas de fato, que é muito triste o que está acontecendo, enfim, ela que tem aí tentado, né, crescer nas pesquisas, mas que inclusive nessa pesquisa Quest divulgada hoje, caiu um ponto percentual. A Tabata tem ficado ali entre o 5º e o 4º lugar. Nas últimas pesquisas da semana passada, ela se consolidou no 4º lugar, mas agora volta a aparecer em 5º lugar, com o crescimento do Datena, né? Então, é uma candidata aí que está tentando conquistar o eleitor, inclusive falando bastante sobre a questão do voto útil. Ela teme, né, que parte do seu eleitorado vá aí votar em Boulos, com medo de que Boulos não chegue ao segundo turno, por causa de algumas pesquisas que indicaram essa possibilidade. E aí ela tem falado bastante, não, votar no Boulos é um voto inútil, porque Boulos pode perder para Marçal no segundo turno, Boulos perde para Nunes no segundo turno, e eu não perco para ninguém no segundo turno. Então ela tem encampado bastante esse discurso, está tentando ali conquistar o eleitor, falando sobre isso também. Hoje à tarde ela participa de uma caminhada com mulheres no centro da cidade, e ela que inclusive tem focado bastante seu discurso no eleitorado feminino, falando aí inclusive, né, mulheres, coloquem juízo na cabeça dos seus maridos, dos seus amigos, falem com eles sobre a importância dessas eleições para São Paulo. Ela tem falado bastante sobre isso. O Nunes também hoje, né, além de participar da sabatina aqui do Metrópolis, teve um café da manhã com empreendedores, também participa de um podcast. Então, o atual prefeito tem uma agenda bem cheia, inclusive um jantar ali com o pessoal da Paralimpíada, que, né, foi medalhista olímpico. Tem uma agenda realmente bem cheia, o candidato. A gente até brincou aqui mais cedo sobre como ele tem essa agenda toda cheia. Prefeito, né, que tem ali que equilibrar entre a campanha e as agendas de prefeito mesmo. Então, é uma agenda bem completa ali, digamos assim. O Datena participou mais cedo de uma sabatina na Rádio CBN, falou também novamente sobre o episódio da cadeirada, disse que ele quer se defender na justiça, sabe, enfim, né, que será processado, tem essa questão toda, mas que ele vai se defender na justiça dizendo que foi uma questão de honra, né, de legítima defesa da sua honra, ele ter jogado aquela cadeira contra Marçal no último debate. Então, o Datena, que diz ali que aquilo não foi a melhor atitude que ele poderia ter tomado, mas que diz que não se arrepende. Inclusive, no debate de ontem, a gente até trouxe isso aqui, ele falou que não bateria 2 vezes em Marçal, porque não bate 2 vezes em covarde, mas enfim, né, esse clima todo de tensão que se gerou aí desde aquele episódio, que já vinha, na verdade, né, acontecendo nos últimos debates, tem gerado aí uma expectativa negativa para os próximos, né, encontros entre candidatos, né. O Datena também hoje participa ali de um evento no Capão Redondo, né, faz uma caminhada ali na zona sul de São Paulo, uma região periférica, muito próxima, inclusive, de onde vive outro candidato, que é o Guilherme Boulos, que hoje Boulos participou de uma entrevista também, então você vê que todos eles estão dando bastante entrevista, participou de uma entrevista hoje para o jornal Estado de São Paulo, e hoje à tarde tem um encontro com a Força Sindical Guilherme Boulos na Liberdade, região central de São Paulo. Guilherme Boulos, que na pesquisa Quest cresceu 2 pontos percentuais, então tem apresentado aí, enfim, tem se mantido aí na liderança junto com Guilherme, junto com Nunes e com Pablo Marçal, ali os 3 estão dividindo a liderança das pesquisas de intenção de voto. E o Marçal, como você contou mais cedo, divulgou que, enfim, cancelaria ali alguns compromissos de sua agenda por apresentadores na região das Costelas, mas ele também deve fazer um encontro hoje à tarde, mais para o final da tarde, com empresários do setor de bares e restaurantes. Então essa é a única agenda pública do candidato hoje, que tem aí cancelado alguns compromissos. Então vamos ver como que serão os próximos dias aí da agenda de Marçal, que inclusive a gente mesmo aqui no Metrópolis está tentando remarcar a sabatina com ele, né? A nossa sabatina com ele seria na segunda-feira, e aí depois do episódio ele precisou ir ao hospital, do episódio da cadeirada,
A gente acabou não conseguindo fazer essa sabatina com ele no dia que estava planejado, mas estamos tentando aí organizar a agenda para que o eleitor consiga ver no Metrópolis aí o que pensam os principais candidatos e, claro, Marçal também será entrevistado, estamos organizando para isso. Maravilha, Jéssica, semana cheia. Vamos aguardar aí, tem resultado de pesquisa na quinta, na sexta, tem debate. E a gente conta com vocês aí de São Paulo para trazer essas novidades para a gente, viu? Muito obrigada. Obrigada, Neila. Até a próxima.